Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Agora, você já percebeu que o mundo está sendo propositalmente dilapidado, destruído? É um negócio muito doido, né? Mas agora até os Estados Unidos estão debaixo aí dessa doideira. Eu vou explicar isso tudo para vocês aqui, porque é importante você perceber que isso que aconteceu na Holanda está acontecendo agora nos Estados Unidos, está começando a chegar com muita força por aqui também. E se você não tiver com a sua mente blindada, se você não tiver muito bem atento ao que está acontecendo, você vai acabar comprando gato por lebre e vai ser pego de surpresa. Por isso, eu convido você a dar uma olhadinha nessa realidade estranhíssima com muita calma, tá? Olha só, faz um exercício comigo. Seria muito impensável você imaginar assim, o rei da Inglaterra trabalhando contra a Inglaterra, não é? Não seria estranho? Ou o rei lá de Moscou, o imperador japonês, ou até um presidente norte-americano, agindo para enfraquecer a sua própria nação. Você consegue imaginar isso, né? Só que, por incrível que pareça, a gente nunca viu tantos líderes globais atuando contra os interesses estratégicos da sua própria nação. Talvez, claro, isso pode ser parte de um plano interno sinistro que a gente não entendeu muito bem, ou pode ser uma influência externa que está conseguindo fazer o concorrente se enfraquecer, tá? Agora, é muito estranho, porque é exatamente essa impressão que nós temos quando a gente vê, por exemplo, o governo holandês exigindo que os seus fazendeiros reduzam em até 30% a sua produção de comida, né? Ou quando a gente vê as falas recentes do John Kerry, né, que é chamado de o czar do clima, contra a própria produção alimentícia nos Estados Unidos. O discurso que o John Kerry, que é o enviado especial do clima nos Estados Unidos, fez recentemente foi tão pesado contra o setor agropecuário dos Estados Unidos que 27 deputados republicanos pediram ao presidente Biden que ele repudiasse essas observações feitas pelo seu enviado especial para o clima, né? Mas aí você pode perguntar, o que o John Kerry falou que foi tão pesado assim, né? Que gerou tanta comoção? No último dia 10, num evento organizado lá pelo Departamento de Agricultura, ele defendeu a ideia de que controlar as emissões de gases do efeito estufa nas fazendas nos Estados Unidos seria a principal estratégia climática norte-americana. É lógico que esse controle da emissão de gases nas fazendas envolve reduzir a produção de comida, né? E a fala, inclusive, lembrou muito aquela postura recente do governo holandês, que gerou uma grande revolta em todo o setor agrícola, né? Mas, para quem está atento, isso não deveria nos surpreender, sabe por quê? Porque alguns holandeses já estavam alertando os Estados Unidos que isso estava chegando, tá? A gente tem, por exemplo, uma filósofa do direito, comentarista, que é a holandesa Eva Vladingerbroek. Ela já havia alertado os Estados Unidos em cadeia nacional norte-americana que aquilo que estava acontecendo lá nos Países Baixos, na Holanda, estava prestes a chegar aos Estados Unidos. E eu estou aqui hoje, nesse momento, nesse dia, alertando a você que aquilo que fizeram na Holanda, estão fazendo nos Estados Unidos, estão fazendo por aqui também, está começando agora, tá? Por isso você tem que ficar muito atento, compartilhar esse vídeo para que as pessoas possam realmente entender o que está em jogo. O que ela disse recentemente, né? Ela deu entrevistas lá para a cadeia de televisão norte-americana, mas ela também fez publicações muito interessantes no seu Twitter. Veja o que ela disse, ó. América, prestem atenção, estão vindo atrás dos seus fazendeiros. Eu disse a vocês que a Holanda é só apenas o teste, o país piloto, onde eles iriam fazer esse test drive. A batalha contra a agricultura é global porque a agenda por trás dessa batalha é global, ok? Olha só que sinistro isso. No momento em que o mundo está chegando próximo de uma crise alimentar, eles estão atrapalhando a vida de quem produz comida. E aí você sabe, né? Os maiores países que produzem comida no mundo. Você sabe qual é, né? E é claro que para eles conseguirem realmente
criar artificialmente uma crise alimentar global, eles precisam tirar o Brasil de cena, né? Agora, eu digo para você, eu confesso que eu nunca poderia imaginar que Washington, os Estados Unidos, com a sua ideia do seu Destino Manifesto, né? O Destino Manifesto é a ideia de que os Estados Unidos foram escolhidos por Deus para dominar o mundo e por isso, né, os norte-americanos têm uma vocação assim meio de xerifes do planeta Terra. Eu nunca poderia imaginar, anos atrás, que o próprio governo norte-americano estaria lutando contra a sua própria segurança alimentar. Na verdade, não foi contra a própria segurança alimentar, porque assim que assumiu o poder, o Biden ele assinou uma série de medidas provisórias impedindo a produção de energia nos Estados Unidos. Um país que era autossuficiente em energia agora está completamente dependente de importação de petróleo, é uma coisa muito doida, né? É realmente impressionante a gente concluir, então, que essa ordem mundial comandada pelos Estados Unidos desde 1945 está sendo propositalmente dilapidada e com a participação direta da Casa Branca e do Congresso norte-americano. É como se o imperador romano estivesse assim em conluio com os seus oponentes, né, das tribos bárbaras, favorecendo as causas desses inimigos, né? Imagine a Roma de Júlio César afirmando que o Império Romano deveria produzir menos comida, menos energia e deixar de investir em defesa. É um cenário literalmente surreal, né? Talvez digno até de um filme, dá para fazer um filme de comédia em cima disso, ou um filme talvez mais de suspense, né? É um cenário surreal, né? Mas eu creio que até os surrealistas Salvador Dalí e Luiz Buñuel não poderiam imaginar um roteiro tão insano como esse. E esse roteiro insano está chegando por aqui também. Vocês vejam que a gente teve aquela polêmica do AgriShow, né? Deu aquela divergência de agenda, né? De convidados, de palestrantes. E aí o pessoal do AgriShow falou, não, vamos resolver, não vamos nos estressar, não vamos brigar e tal. E aí na hora que estava tudo resolvido, né, o pessoal vai lá e faz uma crítica pesada ao agronegócio, dizendo que o agronegócio é do mal e tal. Então assim, vejam só como está sendo criada uma demonização do agronegócio por aqui também. Mesmo a gente sabendo e ouvindo da própria diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, quando veio aqui ao Brasil em abril de 2022, e ela foi embora daqui dizendo que o mundo não sobreviveria sem a agricultura brasileira. Por um lado, você escuta essa frase, você pensa assim, que legal, né? O Brasil tem uma função importantíssima no mundo de garantir a produção alimentar e a segurança alimentar do mundo. Que legal! É porque você é uma pessoa que pensa, né, normalmente, né, que a sua mente é boa. Agora, para pessoas que não têm um cérebro tão amistoso quanto o seu, o cara ouve uma frase como essa, de que o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira, ele pensa, espera aí, se eu quero atrapalhar o mundo então, colocar o mundo numa situação de escassez, necessidade, controle e medo, é só eu atrapalhar a produção alimentar brasileira, que aí eu boto o mundo todo de pé. Então, olha que cenário sinistro a gente está vivendo, né? Nós já tínhamos visto isso acontecer no Sri Lanka, na Holanda, agora nos Estados Unidos. E nessa mesma fala, o John Kerry ele disse que o Brasil assinou os mesmos acordos que os norte-americanos assinaram, que estão levando os norte-americanos a uma batalha contra os produtores de comida locais. Então é algo muitíssimo preocupante. O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!